No dia de hoje nós vamos trabalhar uma ferramenta de suma importância para o sobrevivencialista, que é o machado, certo? É chamado de machado de acampamento, machado de uma mão ou machado operacional, certo? O machado ele vai facilitar uma série de serviços, principalmente aqueles mais pesados quando a gente está numa situação de emergência. No dia de hoje, estaremos explorando aqui os machados, tá? Essa ferramenta, esse instrumento, que é conhecido de vários nomes, mas tecnicamente é um machado de uma mão. Vamos entender primeiro a história dos machados. O ser humano logo descobriu que se ele conseguisse colocar uma pedra na ponta de um pedaço de madeira, ele conseguiria mais peso, mais torque e um efeito melhor no seu final. Isso tanto para dar pancada, para bater, como a partir do momento que ele conseguia uma pedra mais afilada, sendo lascando ou polindo, certo? Um machado em condições de cortar, um machado primitivo nas condições de cortar um pedaço de madeira ou até uma carne ou uma coisa diferente. O machado é utilizado desde o início da humanidade. Passa-se o tempo e o machado passa a ser feito de ferro e passa a ser utilizado para cortar grandes árvores, grandes pedaços de madeira. Era utilizado para ter a sua maior eficácia com as duas mãos. Então, o machado era utilizado, aquele machado grande que nós conhecemos, o machado do lenhador, tá? Em que ele usa toda mesmo sem saber, talvez, a física, ele usa todas as possibilidades da física para ter um bom resultado no corte da madeira. E assim grandes árvores foram derrubadas por muitos e muitos anos. O machado foi o instrumento perfeito para esse trabalho. Esse machado de duas mãos, em alguns momentos, vamos lembrar que na Idade Média, os exércitos regulares, eles existiam de forma muito esporádica, né? O rei não tinha dinheiro para pagar todos os militares, então ele tinha uma força reduzida e na época de guerra, o que ele fazia? Ele convocava os camponeses. E como esses camponeses não tinham armas, eles vinham com aquilo que eles trabalhavam. Então, com garfo, com foice, com o que tinha. Entre eles, o machado de duas mãos. Quando esses combates começaram a acontecer, começou a ser percebido que esse cara com o machado na mão, ele fazia um estrago muito grande. Normalmente eram pessoas mais fortes, eram pessoas mais altas, e com esse machado, quando ele girava, ele derrubava uns 3 ou 4 inimigos ali, o que estava à sua volta. Então ele passou a ser alvo preferencial antes do combate acontecer. Ou seja, os arqueiros, certo? Atiravam primeiro naqueles que estavam com o machado na mão, para diminuir o poder ofensivo daquele inimigo que estava à frente dele. O homem que tinha o machado de duas mãos era o alvo. E logo ele percebeu isso. Então, qual foi a solução? Um escudo de madeira para poder proteger das flechas, um escudo pequeno de madeira, e o machado, como aí sim ficaria muito pesado, teve o seu cabo cortado e passou a ser utilizado com uma mão só. Então o machado de duas mãos passa a vigorar como machado de uma mão. E o machado de uma mão também teve uma série de utilidades, desde utilidades em serviços no campo até na cozinha, no corte de alguns pedaços de osso, alguma coisa assim, alguma carne maior, certo? De bovinos e de outros animais maiores, em que você precisava de um machado para cortar o osso com mais eficiência. Esse machado, ele vai migrar para os navios. Então, da mesma maneira, todo navio tinha um cozinheiro, o cozinheiro tinha o seu cutelo ou tinha o seu machado, certo? Para poder fazer os seus trabalhos ali na cozinha. Os piratas, que eram combatentes improvisados, ou seja, eles não tinham um armamento regular, um material regular, era o material que eles iam conseguindo, né? Mas na hora do combate entre os navios, o cozinheiro largava a comida no fogo e subia. O que ele levava para o convés? Para as abordagens? Um machado. Então nós temos primeiro o machado sendo utilizado na Idade Média, depois nós temos o machado em destaque sendo utilizado pelos piratas,
E mais à frente, exércitos regulares, como por exemplo, exércitos da Suécia, da Prússia. Então a gente vê várias fotos aí com alabarda. Alabarda era um tipo de machado maior ainda, com um cabo bem comprido, certo? Que tinha uma lança na ponta e tinha também uma lâmina de machado, para fazer aquele mesmo estrago que se fazia na Idade Média. Passou depois com o surgimento da metralhadora, surgimento das armas de fogo, as armas brancas foram perdendo a sua importância e novamente esse tipo de machado operacional vai surgir próximo à Guerra do Vietnã. Então os mariners americanos, eles compraram individualmente, não era um material regular do exército americano, mas eles compraram individualmente de um fabricante, normalmente nos Estados Unidos, e levavam para as selvas do Vietnã, porque ela tinha muita utilidade. Hoje em dia, várias tropas especiais utilizam um machado operacional. Todo mundo que pratica acampamento utiliza de maneira muito eficiente o machado, particularmente quando é um acampamento de muitas pessoas. Esse machado é utilizado de forma coletiva. Muito bem, então falamos alguma coisa da história, só faltou uma coisa. Quando os ingleses entram no continente americano, eles introduzem as ferramentas de ferro, as ferramentas de aço no continente americano. Isso em breve vai parar na mão dos índios. Então os índios passam a fazer o famoso machado Tomahawk, que é um machado de combate. Isso aqui é uma réplica de um machado de um chefe indígena, porque ele tem o cachimbo, que a gente chama, e a lâmina. Por que o chefe da tribo, que o responsável, ele tinha um machado que tinha um cachimbo? Aqui você colocava o fumo, aqui por dentro tinha um canal, e por aqui você ia fazer puxar a fumaça daquele fumo. Por que eles faziam isso? Porque eles consideravam na sua cultura esse ato de fumar o cachimbo, todo mundo conhece, fumar o cachimbo da paz. Ou seja, acendia-se o cachimbo e passava por todos aqueles ali presentes, amigos e inimigos, e todos estariam celebrando a paz dessa maneira. Como isso era feito no machado do chefe, ele era o único que tinha a capacidade de decretar a guerra e celebrar a paz. Ok? Então esse é o machado Tomahawk. Quem assistiu aquele filme Patriota viu a cena em que ele pega um machado que ele teria ganho de um cacique, né, na história do filme, para atuar em cima dos ingleses. É um machado bem eficiente, porque o cabo é leve e a ponta aqui, ela faz com que você realmente tenha uma excelente eficiência de corte. Ok? Então esse é o famoso machado Tomahawk, que é o nome dado que nós encontramos por aí. Ok? Então eu mostrei para vocês aqui um machado operacional, esse machado é de uma tropa do Exército Brasileiro, tá? Da Brigada Aeromóvel, chamado Machado Aratu, inspirado nos indígenas que viviam na região. Ok? Então esse é o machado operacional, que a gente consegue abrir tijolo, abrir porta, fazer uma série de coisas. Tá? Tem chave de fenda, uma série de implementos. Esse aqui é um machado que eu ganhei de um amigo meu. Ele tem um formato muito bonito, ele é pequeno, né? Mas, como machado em si, ele tem um emprego duvidoso. Por quê? Porque ele é muito leve. A característica do machado é ter uma cabeça pesada que permita um serviço mais pesado. A partir da hora que ele tem um cabo curtinho e uma lâmina bem levinha, bem fininha, certo? Ele perde essa característica. Então ele é muito mais, como machado, ele é muito mais ornamental. Porém, essa ponta e essa lâmina me permite fazer pequenos trabalhos. Por exemplo, tirar uma escama de peixe, descascar um pedaço de galho, fazer serviços pequenos. Assim como essa ponta também me permite fazer uma série de coisas. Tem um encaixe para o dedo e etc. Tendo aqui ainda uns 2 metros de cordão para poder fazer alguma amarração. Então ele é um machado importante, porém tem algumas limitações. Por último, vamos ao meu velho amigo de guerra, tá? Então isso aqui é um machado que eu comprei, eu fiz essa proteção aqui de cano PVC para evitar a gente se ferir nessa lâmina. Então a história desse machado aqui é o seguinte: ele tinha
um cabo, tinha uma faca, ele podia ser desparafusado e ele tinha 53 atividades. É a famosa ferramenta pato. Faz tudo e tudo mal feito. Então eu tirei aquilo tudo, vi que não dava certo. Quando a gente começava a usar, começava a bater, ele começava a ficar tudo frouxo, certo? E usei apenas a cabeça do machado e soldei um pedaço de cano aqui. Soldei um pedaço de cano, fiz aqui um local para prender uma corda, passei uma borracha para me dar mais empunhadura, principalmente para não deixar escorregar na hora que eu estou fazendo um trabalho mais pesado, e ainda fiz aqui uma ponta para quebrar alguma coisa se fosse necessário. Esse machado aqui está bem usado e ele me acompanha já há uns 20 anos. Tá? Então nas minhas andanças por aí eu sempre levava esse machado aqui. Então isso aqui é um machado, como a gente fala, é um machado que foi feito, foi improvisado a partir do que nós tínhamos. É interessante que você, em qualquer loja de material de construção, você tem machados pequenos que podem ser utilizados normalmente. E aí você faz as adaptações que você achar interessante. Você encapa o cabo, bota uma maneira de botar uma corda para pendurar, prepara uma proteção, pode ser feito isso aqui de bambu ou de cano PVC, como eu fiz aqui, ou seja, você vai preparar, configurar a ferramenta para você. Então tá aqui. Esse é um machado feito a partir de uma lâmina de machado que eu encontrei numa loja de material de construção. Relembrando, aqui é uma réplica de um Tomahawk, tá? Então tem o cachimbo, tem a lâmina, certo? Mas alguns Tomahawk indígenas não tinham isso aqui, quando não era não pertencia ao chefe. Um machado operacional, serve na tropa aeromóvel do Exército, e ainda um machado que eu ganhei de presente, tá? Que por sinal o nome dele é Tomahawk, tá? Mas é um machado que tem algumas limitações, porque ele perde a sua característica. Um peso grande concentrado na ponta, que dá um torque que permite trabalhos mais pesados. Ok? A utilização desses machados nós vamos ver nos diversos vídeos que nós vamos fazer ao longo do tempo, e mais alguma coisa vai sendo mostrado para vocês. Prepare-se, sobreviva.